Olá, amigos do Capital Projects Podcast. Eu sou o André Schoma e estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. Nós sabemos que para um projeto ter sucesso eu preciso de uma boa equipe. E mais do que isso, na verdade, eu preciso de um bom time, uma equipe integrada, coesa, contínua, que tenha representatividade e que consiga levar um projeto desde o início da etapa de planejamento até a entrega para a operação. Então vem comigo nessa conversa sobre a importância de um bom time para a gestão dos nossos projetos. Vamos juntos? Você que acompanha o nosso canal sabe que não é novidade nós falarmos aqui que projetos de capital, projetos de infraestrutura, grandes projetos de engenharia e construção em geral, eles são complexos porque eles são multidisciplinares. Então, um dos motivos é porque nós temos várias disciplinas interagindo entre si para definir o projeto e depois controlar a execução desse projeto. Cada área precisa trazer os seus requisitos que devem ser tratados dentro da definição do escopo e depois acompanhados durante a execução. Então é muito difícil nós fazermos um projeto de capital, por menor que ele seja, sem ter o envolvimento de mais alguma área. Até porque, normalmente, os projetos menores são aqueles que trazem intervenções na operação ou que atendem também a demandas da manutenção. Então, eu sempre preciso ter essa interface entre planejamento, engenharia, operações, manutenção, cliente final que seja, e existe sempre essa expectativa de que o projeto vai entregar bons resultados. Caso contrário, nós não estaríamos fazendo. Só que definir uma boa equipe para um projeto é sempre um desafio, porque você precisa trazer essa representatividade para dentro do time. Eu preciso ter as pessoas de fato que respondam pelas disciplinas, eu preciso ter um bom nível de integração, eu preciso ter tempo dessas pessoas dedicado ao projeto, tempo de qualidade, eu preciso ter tempo de definição ou desenvolvimento ou planejamento, como queiram, para que as pessoas estando envolvidas tenham tempo de trabalhar dentro das suas disciplinas e criar um projeto coeso e depois que essa equipe consiga ter continuidade na implantação. São muitos aspectos que trazem impactos no resultado dos projetos, tanto para o lado bom, se eu consigo ter as características de um bom time, quanto para o lado ruim, se eu não consigo ter esse time da maneira com que o projeto demanda, no tempo necessário e a partir do início do seu ciclo de vida para que ele seja muito bem desenvolvido. Então aqui nós vamos falar sobre os principais papéis dentro de uma equipe de projetos, nós vamos falar sobre as questões de representatividade, o fato de você precisar ter aportes de qualidade desde o início do desenvolvimento. Vamos falar também da necessidade da continuidade dessas pessoas dentro da equipe, porque a cada troca nós sabemos o que acontece, a importância da integração e da boa comunicação e de como as partes se complementam para trazer um bom resultado. São vários aspectos que nós podemos tratar aqui, eu escolhi alguns pontos que eu acho que são mais relevantes, que eu tenho visto que na prática muitas empresas têm dificuldade de implementar e isso acaba resultando em projetos que não entregam aquilo que foi esperado. Para a gente começar aqui o episódio, eu quero trazer um case do aeroporto de Heathrow, lá em Londres, o Terminal 5, que ficou bastante famoso, um super terminal que foi entregue aí no começo dos anos 2000, e esse case ele está contado no livro do Ben Fluvier, inclusive, né, depois eu vou deixar o spoiler lá no final desse episódio aqui. Então ele comenta no livro dele, o How Big Things Get Done, que esse projeto, na parte de engenharia e construção, ele foi um baita sucesso, e isso tem vários aspectos, ele detalha ali dentro do livro algumas coisas bastante relevantes. Primeiro, que o órgão, né, o BAA, o órgão oficial lá do Reino Unido, que era o dono desse projeto, precisou trabalhar por vários anos boas especificações, trabalharam muito simulação 3D, etc., para poder trazer métodos construtivos que fossem baratos, porque se o projeto fosse muito caro, podia até quebrar a companhia, e que pudesse ser implantado dentro de um aeroporto que não podia parar de operar nem por um segundo. Então, toda a complexidade já envolvida de fazer uma mega obra dentro de um dos aeroportos mais movimentados do mundo. Aí, uma vez que o projeto foi definido, foram feitas as contratações e, num determinado momento, começaram-se as campanhas para poder conscientizar todas as partes envolvidas, porque eram diversas contratadas, assim como acontece nas nossas obras, que precisavam se sentir parte de um todo. Então, uma das coisas que os gerentes, e principalmente o líder principal do projeto, falava para todo mundo numa reunião de kickoff era o seguinte:
olha, a partir de agora você tira o teu crachá da tua empresa e nós somos todos Terminal 5, que era a obra. Então somos todos uma mesma equipe e o nosso compromisso é com o resultado que foi prometido. Inclusive, quando o governo anunciou a obra, chegou a colocar data e hora para o terminal ficar pronto. Se não me engano, era 30 de março, não vou lembrar o ano agora, às 4 horas da manhã. Então isso foi passado para a imprensa, foi escrito na pedra. Então eles tinham essas campanhas para que as pessoas se sentissem parte do todo. E ele explora bastante isso no livro também, porque esse tipo de campanha não é novidade. A gente vê aqui, inclusive, em projetos nossos. Mas lá era sentido por entrevistas com pessoas que participaram do projeto, de diversas contratadas, de que isso de fato era respeitado, era uma maneira de que as pessoas realmente interagiam e entendiam a importância de cada um para o resultado do projeto. E isso começava, inclusive, pelas instalações de apoio. Então, as instalações de canteiro foram apontadas ali por um gerente de projeto super experiente, que trabalhou em vários grandes projetos na Europa, e ele cita ali, está lá escrito no livro do Bent, que foram as melhores instalações que ele já viu em todos os projetos na vida dele. Então, realmente, uma excelente qualidade para refeitório, para vestiários, banheiros, escritórios, para que as pessoas se sentissem bem no trabalho e tivessem tudo aquilo que era necessário para ter uma boa performance. Um outro ponto importante é que a grande parte dos grandes riscos do projeto foram retirados dos contratos e assumidos pelo contratante, para evitar paralisações, disputas. Então, aquilo que já era claro que era melhor que o contratante assumisse, ele tinha mais controle sobre isso do que tentar jogar sobre as contratadas. Ainda assim, tinham riscos de interface entre contratadas, e num determinado momento, no case de novo que o Bent cita no livro, houve um conflito entre duas contratadas, porque uma vinha na frente, a outra vinha logo atrás, e a primeira não estava conseguindo performar bem, e a segunda chegou um momento que ela teve que parar. E aí, naturalmente, começaram os conflitos, porque a segunda estava performando muito bem e ia se ver prejudicada por esse caso. E aí o contratante principal, mais uma vez, resolveu intervir e falou assim, vamos fazer o seguinte, eu vou tirar o risco do contrato do que está parando, do segundo contratado, vou transformar o contrato num contrato reembolsável com horas abertas, e aí nós vamos tentar um arranjo aqui para que essa mão de obra seja melhor aproveitada nesse período. Vamos ajudar a outra contratada a performar melhor e abrir frente para a gente poder fazer com que as coisas andem bem. Então, todo um trabalho feito a partir do contratante para que, olha, o importante é o projeto, não é a briga de interface, não é um cobrar a hora parada do outro. Eu preciso, de fato, fazer esse negócio funcionar. Então, isso tudo era o mote do projeto, que funcionou super bem, e aí o projeto seguiu dentro da construção. E no final, o que acabou acontecendo? O projeto que estava previsto para entregar no dia 30 de março foi entregue no dia 27 de março, então 3 dias antes do previsto, às 4 da manhã, que era o horário ali de transição de equipes, etc. E como parte física de engenharia, construção, as instalações, funcionou super bem. Quem estuda ou já estudou o caso, ouviu notícias a respeito do Terminal 5, deve ter visto que a primeira semana de operação foi um caos, porque eles tiveram muitos problemas nos sistemas de controle de bagagem. E isso fez com que praticamente nenhuma bagagem chegasse ao seu destino ali naquela primeira semana. Então tem reportagens, se você procurar no YouTube, vai achar, de pessoas muito revoltadas. Teve vários voos que foram cancelados, inclusive, mas aí foi uma questão de sistema, uma questão de software, que deu problema no começo de operação. Toda a parte de engenharia e construção tinha sido bem resolvida, bem entregue, e aí, depois teve esse problema todo com as bagagens. Então, se o projeto inteiro foi um baita sucesso, foi entregue antes do prazo, depende da interpretação. Mas é importante a gente ver como, primeiro, essa questão de equipe e a criação de um ambiente colaborativo foi determinante para a entrega de um ótimo resultado num projeto tão grande assim. E aí o próprio Bent, no livro, ele compara o caso do Terminal 5 com outro projeto emblemático que estava acontecendo em Londres ao mesmo tempo, que foi a reconstrução do estádio de Wembley. Quem acompanha o futebol sabe que o Wembley é um dos templos sagrados do futebol, assim como é o nosso Maracanã aqui. E o estádio de Wembley estava em obras ali no mesmo período do Terminal 5, e ele teve um orçamento original, uma estimativa ali aprovada, de 445 milhões de libras, e ele acabou custando
900 milhões de libras, então mais que o dobro daquilo que tinha sido definido, e várias disputas judiciais saíram daquele projeto, dos vários conflitos que aconteceram. Então ele coloca muito, não entra muito em detalhes do que aconteceu em Wembley, mas ele fala bastante dessa questão da colaboração, como as partes diferentes conseguiram funcionar como time para evitar que disputas puramente contratuais atrapalhassem o andamento do projeto. Feita essa introdução, falando de um case interessante, de grande porte, como a gente costuma trazer aqui no canal, vamos entender as funções que eu preciso ter dentro de uma equipe de projetos para que o projeto possa ser considerado completo em relação à equipe. É claro que isso vai variar bastante, depende muito do escopo. Tem projetos que têm um nível de complexidade maior, vão precisar de mais especialistas. Tem projetos que têm uma complexidade muito menor, então uma pessoa pode acumular funções. Mas o importante aqui é a gente ter noção da representatividade de cada área ou disciplina para que o projeto de fato seja montado como algo coeso e que ele possa ter então os melhores inputs já desde o seu nascimento. Vamos começar então por uma figura que é super importante em todo o projeto, mas nem sempre está claramente representada, que é a figura do patrocinador. O patrocinador é aquele executivo que tem o maior interesse sobre aquele projeto. Ou é o diretor de operações, ou é o diretor comercial, ou é até o diretor da área de projetos, mas é um executivo que está acima da equipe, acima do gerente, mas é a pessoa que vai levar esse projeto para aprovação nos gates, é a pessoa que vai resolver conflitos, é a pessoa que vai atribuir recursos e vai remover barreiras. Então é muito importante ter a figura ativa do patrocinador em qualquer projeto, porque é ele que vai dar o direcionamento, ele vai dar a direção para o time e vai ser quem vai guiar ali o trabalho do gerente de projetos. Então essa atuação executiva é muito importante. E muitas vezes o patrocinador ele está identificado até no Project Charter, quando existe Project Charter, formal, mas ele pouco atua no projeto ou ele não tem um contato tão bom com o time. A gente já falou em algumas vezes aqui essa dificuldade do descolamento entre a visão estratégica do patrocinador e aquilo que a equipe do projeto está fazendo. E isso acontece muito pela falha de comunicação dos dois lados, do gerente de projetos em acionar mais o patrocinador, muitas vezes o gerente fica com receio por ser um executivo, num cargo importante, com pouco tempo, e o patrocinador também se envolver pouco nas rotinas mais importantes do projeto, principalmente em reuniões de acompanhamento de desempenho ou naquelas onde problemas têm que ser escalados. Então, a primeira figura, o patrocinador, ele precisa estar presente em todo o projeto. A segunda, o segundo papel é o gerente de projetos. É quem de fato vai liderar. Ele pode ser um gerente, pode ser um especialista, pode ser um coordenador. Depende muito o caso, depende muito o porte. Para grandes projetos, inclusive, é um diretor de projetos que responde para um executivo e assim por diante. Então, essa figura é o integrador, é a pessoa que vai ligar os pontos, é quem vai conduzir o projeto de uma etapa para outra. Então, mais uma vez, uma figura muito importante dentro do time. A gente vê que muitas vezes essa figura não existe. O projeto ele é concebido, às vezes, pela área de engenharia, depois ele é passado para a área de construção. E aí o líder é aquela pessoa que está a cargo do projeto naquela etapa, ou dentro daquela disciplina. E isso não é a melhor abordagem, porque falta alguém que costure o todo. E evita aquela coisa de você, olha, eu cuidei bem da minha caixinha. A hora que eu terminei o meu trabalho da minha caixinha, a gente fala, né? Eu fui lá e joguei a caixinha por cima do muro, e aí a outra parte pega e faz o que tem que fazer, né? Mas eu não sou o dono do projeto. E a gente chega, às vezes, em casos mais preocupantes. Eu diria, eu nunca esqueço uma avaliação de maturidade de um projeto que eu fui fazer em FEL 3, e na verdade até a gente descobriu que o projeto já estava avançando para execução. E aí a primeira pergunta que a gente fez, a gente sentou na mesa com a equipe, se apresentou e tudo mais, e aí tinha a pessoa de engenharia, tinha a pessoa de planejamento e tal. E aí eu perguntei, legal, quem que é o gerente do projeto? E aí eles responderam, não, é o diretor. O diretor é o gerente, porque nenhum ali tinha cargo de gerente. Não, é o diretor. Olha, eu entendo que o diretor é o patrocinador, é o diretor que toca as reuniões no dia a dia, é ele que faz o follow-up e tal. Não, mas então ele não é o gerente do projeto. Não, mas ele é o gerente do projeto, né? Ninguém aqui é gerente e tudo mais. E aí, as conversas seguiram, primeiro dia de conversa, segundo dia de conversa, e já no segundo dia a gente chegou pro líder de planejamento,
e ele que respondia 90% das perguntas que a gente tinha sobre o projeto. A gente chegou para ele e falamos, olha, não sei se isso é uma notícia boa ou ruim para você, mas está na cara que você é o gerente do projeto, porque é você que integra as áreas, é você que tem as respostas, é você que puxa as reuniões, etc., por tudo aquilo que a gente notou, então você está fazendo o papel do gerente de projeto. Naquele momento, acho que não era uma notícia tão boa, porque assim, o projeto estava muito mal. Ele já estava indo para a execução, mas tinha sérios problemas de definição. Depois ele acabou até sendo cancelado. Então, quando a gente falou isso para o líder de planejamento, a gente notou que ele não ficou muito contente, porque a equipe sabia a situação que o projeto estava. Bom, seguindo aqui na nossa lista, então, patrocinador, gerente de projetos, tirando os dois, agora, daqui para frente, não é mais por ordem de importância, tá? Mas a gente tem o envolvimento claramente da engenharia, e a engenharia com as suas disciplinas. Então, dependendo do projeto, você vai ter todas as disciplinas representadas, às vezes uma com mais peso do que outra, tudo depende de como é que o escopo vai ser definido. Você tem um projeto mais de infraestrutura, eu vou entrar mais com civil, você tem um projeto mais de automação, substituição de equipamentos, né? O perfil já é diferente, assim por diante. Então, a engenharia, que sempre, como eu já falei aqui, muitas vezes puxa o projeto, lidera o projeto durante o FEL. Não que tenha que ser assim, mas é o que a gente encontra muito. Um líder do que a gente chama de Project Controls, que engloba a parte de planejamento físico, cronograma, a parte de engenharia de custos, a parte de qualidade, a parte de controle de documentação. Então, lá fora, a gente vê muito essa atuação de ter um líder de Project Controls que engloba isso tudo, até porque para você ter uma noção mais clara de qual é o status do projeto, você precisa combinar todas essas frentes. Aqui a gente costuma ter o cara de planejamento, o cara de custos, né? Qualidade muitas vezes é envolvida lá na frente só durante a execução, assim como a parte de documentação, mas é importante que você tenha isso bem representado, tá? Então fica como dica aqui que você tenha uma área de Project Controls. O líder de construção, que sim, precisa se envolver desde o início do projeto. A gente fala que as análises de construtibilidade, que são aquelas discussões mais aprofundadas da sequência construtiva, dos riscos de execução, de como é que você vai abordar a obra, isso começa no FEL 2. O Path of Construction, o POC, o caminho da construção, que a gente fala tanto no AWP, ele é construído no FEL 2. Claro que depois ele é muito mais detalhado no FEL 3 e lá na engenharia detalhada, mas você começa a discutir isso em FEL 2, até para que você remova as grandes restrições enquanto é fácil dentro do teu projeto, enquanto você está no conceito. Então, o líder de construção tem um papel extremamente relevante. Ele não pode se envolver tardiamente. Um gestor de contratos, que vai trabalhar estratégia de contratação, controle de contratos, prevenção de pleitos, etc. É todo um trabalho muito grande que tem que ser feito e que, durante a execução, assume também um papel muito relevante para manter o projeto sob controle. Por isso, essas equipes, elas normalmente crescem bastante durante a execução, porque eu preciso ter pessoas conferindo relatórios de área de obra, fazendo atas de reunião, conferindo a documentação das contratadas, tudo para garantir para que as coisas saiam de acordo com o contrato. E aí, também atuando muito fortemente na área de contratação, vem a área jurídica, que normalmente é uma área que a gente chama de áreas corporativas, que atuam de maneira matricial atendendo toda a organização e vão ter muita interface com o projeto também, principalmente nessa parte de gestão de contratos. Temos áreas também de meio ambiente que vão cuidar do licenciamento. Normalmente também não costumam ser áreas totalmente dedicadas a projeto, porque você tem atendimento às operações, você tem a manutenção das licenças já existentes, as renovações, etc. Dependendo do porte da empresa e do impacto do projeto, temos também as áreas de relações com comunidades, porque se eu precisar fazer audiências públicas, investimentos institucionais para a comunidade, contrapartidas, etc., isso precisa ser muito bem desenhado. Até eu lembro um caso de uma empresa que o pessoal lá de comunidades reclamava que eles faziam muita coisa para as comunidades, só que eles eram muito ruins no marketing. E tinha uma outra empresa operando naquela região, do mesmo ramo, que fazia muito menos, mas eles eram excelentes. Eles botavam banner para tudo que é lado, eles faziam eventos com a prefeitura, eles colocavam coisas no site, nas redes sociais, etc. E aí tinha muita obra para a comunidade que a primeira empresa tinha feito e que a comunidade tinha certeza que era a segunda empresa que tinha pago.
porque a presença deles era mais ostensiva. Então, olha só que caso interessante, né? Eu preciso fazer os investimentos necessários e também fazer com que a comunidade saiba, porque isso vem ajudar a imagem que aquela comunidade tem da empresa que opera ali na região, né? Então, não estou fazendo nada de errado, estou criando ali uma empatia e deixando claro que uma parte daquele investimento está indo diretamente para o benefício da comunidade. Bom, dependendo do caso, também temos relações institucionais que vão entrar junto com essas relações com o governo, com investidores, em casos de projetos muito relevantes, de alto impacto na mídia, isso passa a ser extremamente importante, até porque eu não posso ter uma notícia vindo ao contrário daquilo que é o projeto, criando resistência. A parte de saúde e segurança, que pode ser corporativa ou pode ser específica do projeto, então, extremamente relevante desde o início da definição. Temos também, normalmente, o envolvimento de uma área de segurança patrimonial, que vai cuidar da segurança do site, vai avaliar os riscos da região. Temos a área de suprimentos, extremamente relevante para qualquer projeto. Tudo vai passar por contratação, inclusive compras de grandes equipamentos, contratações de serviços. E aí eu posso ter, dependendo do porte do projeto e da organização, essa separação. Eu tenho suprimentos para equipamentos e materiais, eu tenho suprimentos para serviços. Depois, durante a execução, eu vou precisar de um trabalho de gestão de materiais, um trabalho de diligenciamento, tem que ser muito bem coordenado junto com as outras disciplinas. Eu tenho a área financeira, que cuida do acompanhamento financeiro, cuida da modelagem econômica, das análises de viabilidade. Tenho a representação das áreas de operação e manutenção, muitas vezes trazidas aí embaixo do guarda-chuva da prontidão operacional, que a gente também recomenda muito que essa prontidão operacional seja parte da equipe do projeto e não seja só uma representação pontual de pessoas da operação e da manutenção. Claro que isso falando de projetos de médio e grande porte, porque você passa a ter muita coisa a ser discutida dentro dos projetos que afetam diretamente a maneira com que o ativo vai performar lá na frente, a maneira com que ele vai ser operado, a maneira com que ele vai ser mantido. Então, esses inputs no tempo certo são fundamentais para que você tenha sucesso. Senão, a chance é muito grande de que pós-entrega ou na hora da entrega você tenha requisitos adicionais vindo da operação e da manutenção. Dito isso, quais são as maiores barreiras que nós enfrentamos em relação às equipes de projetos? Primeira coisa que todo mundo passa, eu tenho certeza que você que está me ouvindo agora está sofrendo com isso nesse momento, é falta de pessoas. Você não tem pessoas representando todas as funções que você precisaria. E aí, de novo, dependendo do porte, o escopo do projeto, não quer dizer que está todo mundo lá full time, todo mundo trabalhando só nesse projeto, mas você precisa ter uma representatividade. E isso vem junto com o segundo ponto, que é a falta de tempo. Então, você que está aí mais uma vez me ouvindo, com certeza você tem experiência na área em que você atua. Você consegue dedicar o tempo necessário que o projeto mais importante, o maior que está na tua carteira hoje, demanda? Eu acho que com certeza não. E aí, quando a gente não consegue dedicar tempo, o que acontece com a qualidade? Ela não vai ser a mesma. Então, isso afeta demais. Às vezes você tem um time envolvido ali, olha, quem que é o cara de comunicação? É o fulano. Quem que é a pessoa de operações? Ciclano. Está todo mundo identificado, só que a participação acaba sendo muito pequena, porque as pessoas não têm tempo de qualidade. Elas estão cheias de projetos ou de operações, no caso de operações, manutenção, e aí não conseguem dedicar tempo de qualidade. Um outro problema comum é a falta de representatividade. Então, às vezes, você tem uma pessoa que está participando, isso acontece muito com operações e manutenção, vem um representante ali da operação, mas a pessoa ou ela não pode tomar decisões, ou ela toma decisões, mas depois lá na frente não vai ser ela que vai receber o ativo. E aí vem novas demandas. Então isso acaba criando também mudanças tardias, que a gente vê tantos conflitos e tantos impactos lá nos momentos finais de entrega para a operação. Você tem requisitos que não foram discutidos e muitas vezes aquilo que foi definido lá atrás não é aceito. Então isso tem que ser tratado com muito cuidado, inclusive com muito formalismo no momento de definição do escopo. Outro problema muito comum é a falta de continuidade desses times. Não tem como a gente manter as mesmas definições se a equipe muda de uma etapa para outra. E eu já falei aqui algumas vezes que a gente tem empresas que acabam mudando a equipe toda do projeto de uma etapa, por exemplo, de FEL 2 para FEL 3 ou do FEL 3 para a execução. E isso acaba matando boa parte do conhecimento do projeto. Novas equipes vão trazer novas ideias e isso vai se transformar em mudanças tardias dentro do projeto,
botando pelo ralo uma boa parte da definição que foi feita durante o FEL. Que o FEL, você já deve estar cansado de saber, se você acompanha bastante o canal aqui, o princípio do FEL é você vir desenvolvendo o projeto de maneira incremental para que as grandes decisões vão sendo sustentadas, né, sejam sustentadas ao longo das fases e você vai ganhando mais detalhamento. Não quer dizer que não possa ocorrer mudanças, mas essa continuidade é importante para dar robustez para o projeto. E se você tem grandes mudanças no FEL 3, significa que boa parte do projeto do FEL 2, dos ganhos que você teve num bom FEL 2, isso vai ser perdido porque você está recomeçando uma parte do projeto já numa etapa posterior, certo? Então eu preciso ter muito cuidado. Uma outra barreira muito comum, que todo mundo sabe, é a visão dos executivos de que uma equipe muito grande custa muito caro. O time do projeto custa caro, tem muita gente, isso aí é o mundo ideal, então eu seguro ao máximo durante o FEL, até porque eu não sei se o projeto vai seguir ou não. E aí, até em muitos casos, olha, durante a execução, aí quando eu tenho o grande cheque assinado, se o projeto vai custar 10 milhões, 50 milhões, 1 bilhão, não, aí você pode mobilizar o time, porque aí você tem dinheiro. Só que aí já é tarde demais. Não quer dizer que não seja necessário, mas a criação de valor que acontece durante o FEL, você já perdeu essa janela, que você vai trabalhar depois a resolução de problemas. Então a gente vai explorar um pouco isso no final do episódio de hoje em relação ao custo do time versus o benefício. E um outro ponto é o excesso de terceirização, que acompanha essa visão de custos que a gente comentou. Então, uma vez que custa muito ter uma equipe mais robusta, e esse muito é na visão dos executivos, a gente já vai ver que isso não para de pé, eu acabo terceirizando porque, primeiro, eu acho que é mais barato, e segundo, eu faço isso projeto a projeto. Então, tenho mais projeto, coloco mais pessoas, tenho menos projeto, desmobilizo um pouco dessa estrutura. Isso pode funcionar? É claro que pode. O problema é que quando você parte para uma contratação de serviços, e eu tenho batido nessa tecla aqui com certa recorrência, porque quem está no mercado está vendo bem o que está acontecendo, a contratação de serviços, quando cai para suprimentos, é feita como se fosse uma commodity. Ou seja, a prioridade é única e exclusivamente menor preço. E aí não adianta você querer tapar o sol com a peneira. Eu preciso de um owner team, por quê? Porque você precisa ter pessoas experientes, você precisa ter pessoas que entendam daquele teu negócio, que entendam da tua operação. E aí, a hora que eu vou buscar parceiros para complementar o meu time do projeto, se eu buscar aquele parceiro que é o mais barato, fatalmente ele não vai ter todos os inputs que eu preciso para poder complementar o meu time. Então, essa parte de serviços realmente é muito sensível e está muito complicada no mercado. Eu até lembro de uma vez que eu fui, vários anos atrás já, avaliar um mega projeto na Colômbia. E aí, quando a gente estava discutindo justamente a questão de time, e eu cheguei lá e o time do projeto ele era bastante numeroso, que era um projeto muito grande, e conversando com o próprio gerente de projetos, ele me falou o seguinte, né? Eu falei para ele, olha, mas você tem uma equipe aqui grande, né? Aí ele virou para mim e falou assim, temos muita carne, precisávamos de mais cérebros, né? Nunca esqueci essa frase. E era justamente a mesma questão que a gente vê, como eu falei aqui, da terceirização. Eu preciso de um planejador, vai lá e contrata um técnico júnior. Eu preciso de um orçamentista, pega também um recém-formado. Por quê? Porque é mais barato. Então, gente, não adianta a gente querer, como eu já falei aqui, tapar o sol com a peneira. Trabalhar com projeto de capital é algo complexo que envolve muito risco. Você está colocando a sua reputação em risco, o resultado da sua empresa em risco. Então pense bem no tipo de serviço que você vai contratar. Pessoal, fazendo uma pausa aqui rapidinho para passar um recado para você que tem me mandado mensagens perguntando sobre o lançamento da nova turma do curso GPI FEL. GPI, Gestão de Projetos Industriais com o uso da metodologia FEL. Aliás, eu não tenho aqui um recado, eu tenho uma data para você. Dia 20 de setembro de 2023, a gente vai ter grandes novidades, então fique ligado, continue me seguindo pelo LinkedIn, pelo Instagram. Aliás, tem muita gente que me segue no LinkedIn e não segue lá no Instagram. Então convido vocês lá a buscar o @André_Schoma para saber mais. Muito em breve a gente vai trazer aqui novidades e eu espero você no próximo curso. Então falamos das funções, falamos da representatividade e dos problemas que acontecem na maioria das equipes, mas ter as pessoas ali mobilizadas também não é garantia de sucesso. Eu preciso ter duas coisas que são fundamentais também para que o trabalho comece bem e siga bem ao longo das etapas. O primeiro é você ter objetivos claros
e que sejam alcançáveis. Então, isso tem que estar muito bem definido e entendido pela equipe do projeto. E alcançável por quê? Não adianta eu querer motivar um time jogando metas para esse time que são impossíveis de atingir. Então, isso tem que estar muito claro para todo mundo, o que tem que ser feito, e a equipe precisa acreditar que aquilo é possível. Eu falei até num episódio recente aqui sobre a importância dos drivers, ou do driver do projeto. Ele ajuda a dar esse tom. Primeiro, o objetivo. Segundo, é o que é mais importante, é o caso do driver. Porque aí vai todo mundo trabalhar em sintonia, todo mundo vai trabalhar de maneira coordenada. E um outro ponto é uma boa divisão de papéis e responsabilidades, tendo um processo claro e objetivo a ser seguido. Então, quando a gente fala que eu preciso ter um fluxo de processos claro, com definição de quem faz o quê e as responsabilidades bem definidas, isso é o que cada equipe precisa para desempenhar bem o seu trabalho. Porque eu sei que dentro das minhas funções, das minhas responsabilidades, eu sei o que eu preciso fazer. Eu sei em que momento do fluxo o meu trabalho se encaixa. Eu sei de onde vem o input que eu preciso e para onde vai o resultado que eu entrego. Então, isso facilita muito o andamento do trabalho e a integração do próprio time, quando as responsabilidades são claras. Você não tem aquele jogo de empurra, né? Ou jogando o pacotinho por cima do muro, como eu falei agora há pouco. Quer ver um caso? Uma vez eu fiz uma avaliação de maturidade de um projeto no Gate de FEA1. Era um mega projeto de alguns bilhões de dólares. E aí, quando eu sentei na reunião, na primeira reunião para falar com o time do projeto, onde todo mundo se apresentou, eu acho que naquela mesa, era uma sala muito grande, nós devíamos ter aí em torno de 20 a 25 pessoas para uma equipe de FEA1. Já tinha uma equipe técnica muito robusta participando. Esse projeto tinha várias ilhas de processo. Você já tinha um líder técnico para cada uma dessas ilhas. Você tinha equipe de engenharia que pegava o todo, tinha o pessoal de infra, tinha operações, tinha manutenção, tinha planejamento, tinha um sponsor que estava dedicado full time a esse mega projeto. Então ali eu via uma oportunidade muito clara de que, poxa, esse projeto aqui tem tudo para virar um sucesso. Porque desde a etapa de FEA1, o pessoal já estava mobilizado, já tinha representatividade e tinha experiência. Até era interessante que a grande maioria dessas pessoas tinha ali entre 20 e 30 anos de empresa. Então realmente você vê um mega projeto nascendo com esse tipo de time, não é qualquer momento que a gente vai encontrar. Vamos falar um pouquinho agora sobre resultados de projetos em relação aos times. Se nós pegarmos a pesquisa sobre megaprojetos do Edward Merrill, ele fala da importância de você ter times integrados. O que são times integrados? Eles precisam ter as funções representadas, como eu comentei, ter tempo de qualidade dos times, ter um processo muito integrado, onde as equipes realmente consigam participar de maneira conjunta e que as decisões sejam tomadas no momento certo, que você tenha continuidade. Então, tudo isso faz parte do que ele considera um time integrado. Naquela pesquisa de megaprojetos, ele mostra que apenas 20% dos megaprojetos que tinham times integrados tiveram problemas sérios de operação nos primeiros 2 anos. Só 20%. Se vocês lembram, eu já citei essa pesquisa aqui algumas vezes, ela mostra que 65% dos megaprojetos fracassam. Tem problemas seríssimos de operação, atrasos de cronograma de mais de um ano, estouros de orçamento de pelo menos 25% e assim por diante. Então, olha aqui, de uma taxa média de fracasso de 65%, quando você tinha times integrados, só 20% desses projetos tiveram problemas sérios de operação nos 2 primeiros anos, né? Já 60% dos projetos que não tinham times integrados tiveram esse mesmo problema. Então, olha a diferença. E aí eu pergunto para você, quanto custa um ano de problemas em operação, nesse caso aqui, de mega projetos, mas pode ser de projeto de qualquer tamanho, versus o custo de você ter pessoas experientes e participando ativamente dentro do seu projeto? Eu acho que essa conta fecha fácil. É muito mais barato ter uma equipe robusta. Ainda nessa mesma pesquisa, ele mostra o impacto da troca de liderança do projeto em algum momento, desde o início de FEL2 até a entrega para a operação, o famoso turnover do líder do projeto. Isso pode acontecer por uma saída não controlada, um pedido de demissão, um desligamento da pessoa, até mesmo aposentadoria, grandes projetos são muito longos, ou então, principalmente, a troca forçada de time entre uma fase e outra, certo? Projetos
que não trocaram a liderança tiveram um estouro de orçamento médio de 11% e atrasaram em torno de 10%. Então, assim, quem não trocou líder de projeto teve, na média, desvio de custo de 11%, atraso de 10%. Aqueles que tiveram troca na liderança tiveram estouro médio de custo de 30% e atrasos de 23% na média. Mais uma vez, é possível medir esse impacto e ver o quão significativo isso é. Eu lembro de uma vez que eu fiz uma avaliação de maturidade e benchmarking em um site de uma grande empresa, onde eu avaliei, se não me engano, acho que eram 12 ou 15 projetos de pequeno porte que foram feitos dentro daquela planta pela engenharia da planta. E aí, esse tipo de resultado a gente via na prática, porque você conseguia, depois de comparar o resultado final do projeto e comparar o nível de maturidade que ele estava quando ele foi aprovado, você começa a fazer essas correlações. E uma delas era essa: quem trocou o líder do projeto desde o comecinho lá até o final? Ah, esses 6 projetos mudaram, os outros 8, 9 não. Vamos separar esses dois grupos e vamos tirar a média de atraso, estouro de custo, problema operacional. É batata. Você via ali na tua frente aqueles dados mostrando essa mesma tendência. Então a importância de um bom time não pode ser nunca subestimada. Mais uma vez, quanto você acha que custa um bom time versus o custo total do projeto e o impacto que isso pode gerar? Vamos ajudar a fechar essa conta mais uma vez. O Paul Barshop, no seu livro Capital Projects, ele fala que, somando todas as fases, o time do projeto ele vai custar entre 3% e 11% do valor total do CAPEX. Poxa, André, mas é uma variação muito grande. Sim, para grandes projetos, o time proporcionalmente custa muito menos. Para projetos menores, o time vai custar muito mais. Mas fica dentro dessa faixa, é uma faixa bastante conhecida no mercado. Para quem tem experiência de obra, de orçamento, etc., sabe que casa por aí. Mas, olha só que interessante, ele fala lá que projetos que tinham times insuficientes, então funções faltando, falta de tempo, excesso de turnover, esses projetos, na pesquisa dele, custaram, na média, 7% a mais no total. Então, olha só, a gente falou que uma das barreiras de mobilizar um bom time é a falta de dinheiro, porque o business acha que é muito caro. Projetos que não tinham times robustos custaram, na média, 7% a mais, quando comparados com projetos que tinham times robustos. Então, mais uma vez, olha só o impacto. E aí, ainda sobre essa pesquisa, o Paul Barshop traz 3 características principais do que ele considera um time robusto. Primeiro, questão da liderança. Segundo, desenvolvimento do projeto. Terceiro, o comportamento do time. Dentro de liderança, ele frisa bastante. Visão bem comunicada para todos, aquele direcionamento, compreensão da estratégia e uma integração funcional. Ou seja, a empresa não opera em silos. A equipe do projeto realmente é uma equipe coesa. Então, isso sobre liderança. Para o desenvolvimento do projeto, mais uma vez, clareza de objetivos, alinhamento entre os stakeholders, compreensão clara dos riscos do projeto. Lembra que eu fiz um episódio recentemente sobre avaliação pré-mortem, que é para ajudar as pessoas a colocar o bode na sala, falar que o projeto tem problemas. Então, uma clara percepção de riscos desse projeto. Ainda, competência do time. Então, tenho experiência, tenho conhecimento nos profissionais que estão envolvidos nessa equipe, nesse projeto. E uma tomada de decisão efetiva. O projeto não fica indo e vindo sempre nos mesmos pontos. A gente vê isso com clareza muitas vezes. Projetos que vêm desde o FEL 2 com questões a resolver e estão lá no portão do FEL 3, no final do projeto básico, essas mesmas questões ainda não foram tratadas. Isso vai ser carregado até a execução e o projeto vai pagar esse preço lá na frente. E o terceiro ponto que ele trouxe, comportamento do time, ele encaixa como comunicação, solução de conflitos e comprometimento. Então, a partir da hora que você tem um ambiente correto para trabalhar, os objetivos estão claros, os riscos bem comunicados, bem entendidos pela equipe, e um bom alinhamento, você consegue ter boa comunicação, consegue ter comprometimento. Então, eu preciso, mais uma vez, de apoio do business, apoio do sponsor, para que eu tenha um time robusto ali participando do projeto. Isso, como a gente sabe, nem sempre é muito fácil. Em um projeto que eu construí no passado, nós entregamos ele, por exemplo, com 2 meses de antecedência, que era um adiantamento na época do cronograma de execução de 25%, e nós economizamos cerca de 2 milhões de reais, que era 10% do valor total do projeto. Inclusive,
Eu já contei essa história aqui lá no comecinho da primeira temporada. Então, quem ficou curioso, vai lá dar uma olhadinha. Uma história triste, alguns meses depois. Duas profissionais que fizeram parte dessa equipe, entregaram esse baita resultado, foram desligadas depois de poucos meses da entrega desse resultado, porque a empresa precisava conter custos. Então veja o resultado que foi entregue para a organização, veja que a gente inclusive devolveu de dinheiro do orçamento, tínhamos uma carteira grande de projetos pela frente, mas, mais uma vez, visão de que time é custo. Vamos reduzir, vamos cortar headcount. E a gente perdeu aquela experiência, né, uma parte daquela experiência de uma equipe que tinha se desenvolvido muito bem. Mesmo com esse resultado todo, no próximo projeto, que era maior que o primeiro, o CEO não me deixou mobilizar o mesmo time em relação à quantidade de pessoas. Eu tive que trabalhar com um time menor num projeto maior. Ainda assim, a gente conseguiu entregar ele abaixo do custo e antes do prazo, mas os resultados poderiam ter sido muito melhores se eu tivesse um time mais adequado. Para fechar, a importância de nós termos um bom time, um time robusto, eu vou trazer de novo dados do Paul Barshop lá do seu livro de Capital Projects. E isso, olha, a gente pode escrever na pedra aqui. Times integrados entregam projetos 10% mais baratos, 15% mais rápidos e com uma performance operacional 10% melhor. Eu vou repetir. Times integrados entregam projetos 10% mais baratos, 15% mais rápidos e com uma performance operacional 10% melhor. Será que vale a pena economizar no time e depois ficar com um projeto que, além de atrasar e custar mais, não vai nunca entregar a produção planejada? Será que estamos fazendo as contas corretas? Como é no seu caso? O time que você trabalha hoje é adequado ou é insuficiente? Trabalha integrado ou trabalha em silos? Os objetivos são claros e as pessoas acreditam que é possível entregar aquele resultado? Eu espero que isso tenha trazido boas reflexões para você. E eu quero que você me responda lá no LinkedIn, lá no Instagram, enfim, você me acha de algum jeito. Como é que é isso para você? Fez sentido para você o episódio de hoje? Você passa pelos mesmos problemas? Eu quero saber. E eu quero também deixar um spoiler para vocês aqui. Daqui a 2 semanas vai ao ar um episódio muito especial, um dos mais especiais aqui dos 2 anos e meio quase do Capital Projects Podcast. Eu gravei com um dos maiores nomes globais no estudo de megaprojetos, o professor da Universidade de Oxford, Bent Fluvier. Inclusive eu citei ele lá no começo, autor de um dos grandes best-sellers aí de 2023, o livro How Big Things Get Done. Ele está até na lista do Financial Times dos 15 melhores livros para esse ano, concorrendo ainda ao livro do ano, que vai ser divulgado aí ao longo de 2023. Então não perca, daqui a 2 semanas, a conversa ficou demais, eu tenho certeza que você não vai querer perder. E nesse mesmo dia, lá no dia 20 de setembro, será o lançamento do novo curso GPI FEL, o curso de Gestão de Projetos Industriais com o uso da metodologia FEL. Foram 10 meses de muito trabalho para trazer o melhor curso para vocês, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então fiquem ligados aí, vai ser lançado junto com esse episódio super especial gravado com o Ben Fluvier. Obrigado a todos que acompanharam o episódio até aqui. Quero mandar um abraço especial sempre aos membros do canal. Convido você que ainda não se associou a entrar no link do Catarse, que está na descrição desse episódio, se associar. Nós temos planos a partir de R$5 por mês. Isso ajuda a manter o canal rodando, é muito importante para que a gente siga com esse projeto. E se a sua empresa tem interesse em apoiar o canal, não deixe de me procurar que a gente monta um projeto bem bacana juntos. E eu quero também aproveitar para agradecer os feedbacks que eu tenho recebido nos últimos dias. Essa semana até coloquei lá no Instagram. Inclusive, quem não me segue pelo Instagram, me siga lá. Tem muita coisa do novo curso que a gente vai divulgar por lá. Tá? É o @André_Schoma. Tá também na descrição de todo episódio. Então, essa semana eu recebi um feedback que realmente me deixou emocionado. Uma profissional dizendo que tinha conseguido uma recolocação no mercado, numa vaga que ela almejava muito, e que isso foi possível graças ao conteúdo que ela estudou aqui no canal, seja no YouTube, seja no podcast, e que foi fundamental, segundo ela, para que ela conseguisse a vaga. E ela falou, estou te mandando a mensagem porque com certeza você deve estar ajudando muitas pessoas e muitas vezes não sabe. Então fiquei extremamente emocionado com a mensagem, quero agradecer de coração e pedir a vocês, né, se o conteúdo aqui do nosso canal traz algum impacto positivo para você,
manda uma mensagem, manda um feedback, é sempre muito importante, porque isso tudo é feito para vocês, é feito para a comunidade, ver quanto conteúdo de graça que a gente está criando aqui dentro desse canal há quase 2 anos e meio. Ok? Então, quero ouvir de vocês, quero ouvir feedback sobre esse episódio, se os teus times estão melhores, iguais ou piores do que eu comentei aqui. Por hoje é só, um grande abraço e até a próxima!